I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Salve, salve família, beleza? Tudo na paz com vocês? Hoje a gente vai estar dando início aqui a mais um vídeo no canal BetGreen, Palpite Futebol, e a gente vai estar analisando aqui essa super rodada de sábado, sabadão aí com muitos jogos interessantes, tá? Sempre lembrando aí que a gente já vai ter aí a volta de alguns campeonatos de elite da Europa, né? Para essa semana e para a próxima a gente já vai ter aí os campeonatos top mesmo, né? Premier League, campeonato alemão, campeonato italiano e muito mais, tá? Então a gente vai ter aí uma grade excelente a partir de semana que vem, né? Já vai voltar todos os campeonatos. E com isso, nessa rodada de sábado, galera, eu consegui separar 9 jogos para vocês, vou tentar ser o mais breve possível, para o vídeo não ficar longo, né? E no finalzinho aí vou deixar bilhete pronto, bilhete extra e um bingo, tá? Então nessa rodada aí, 3 bilhetezinhos. E como forma de gratidão aí, vou pedindo ajuda de vocês para deixar aquele likezinho aí para ajudar. Comentar bastante também, tá? Seu comentário vai fazer com que o YouTube entenda que vocês estão interagindo e curtindo o conteúdo que eu deixo aqui de graça para vocês, né? Totalmente grátis palpite. E também você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, fechou? E vamos dar uma olhada aqui, galera, como que tá a grade de jogos para essa rodada, tá? A gente vai ter os seguintes jogos aqui, ó. A gente vai ter Campeonato Alemão, Bundesliga 2, que é a segunda divisão da Alemanha. Vamos ter também segunda divisão aqui da Noruega. Superliga da Turquia, né? Estreia aí, né? Do Trabzonspor. Lembrando que o Trabzonspor tá ali com elezinho, né? O Mohamed Salah. Então promete, né? Vamos ter também Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, Campeonato Brasileiro, que não pode ficar de fora, né? Campeonato Português e também Campeonato Estados Unidos. Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui, galera, a gente vai ter aqui o Campeonato Alemão Bundesliga 2, segunda rodada já. 8 horas da manhã a gente tem o Hertha Berlim jogando em casa contra o Heidenheim. Duas equipes que iniciaram aí com o pé direito, vencendo, né? E a gente vai ver na classificação, né? O Heidenheim fez um jogo emocionante aí com 7 gols, né? Vencendo em casa por 4-3 o Osnabrück. E do outro lado aqui o time da casa, né? O Hertha Berlim, que conseguiu uma vitória importante fora de casa contra o Bochum, venceu por 1-0. Então, duas equipes que começaram vencendo, né? E a gente vai ver o confronto direto, né? O confronto direto teve 3 joguinhos, né? Lá em 2012, um amistoso, 2-0 para Hertha Berlim. Aí depois Copa da Alemanha, em 2016, 3-2 por Hertha Berlim. E o jogo, assim, entre aspas, mais recente, né? Foi na Copa da Alemanha de 2024, onde o Hertha Berlim venceu também por 2-1, né? Então, 3 jogos e 3 vitórias do Hertha Berlim. E, na minha opinião, é grande candidato aí para brigar por título e, consequentemente, por acesso, né? Para a Bundesliga 1, que é a Elite. Então, aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar agora para vocês, é a dica, deixa eu voltar aqui, pronto, é a dica Hertha Berlim ou empate, né, a opção casa ou empate. Segunda opção aqui, mais de meio gol no primeiro tempo, né, primeiro tempo passar um golzinho. A gente pegou também aqui o Hertha Berlim para marcar 2 gols ou mais, que também é interessante, mais de 3 cartões e mais de 8 escanteios no jogo. Possível placar, eu vou estar arriscando 2-1 casa, 2-1 por Hertha Berlim. Agora vamos aqui para o próximo jogo, o Campeonato da Noruega, segunda divisão. A gente vai ter o Lyn contra o ODD Greenland. 11 horas da manhã esse jogo aí, válido pela rodada 18. E até o momento, né, o ODD Greenland visitante está aqui em quinto lugar com 29 pontos, né? Vai tentar subir na tabela aí, vencer esse jogo para chegar a 32, né? Obviamente que não passa o Strømsgodset 7 por conta do saldo de gol, mas pelo menos também não se distancia da turma aqui de cima, né? Para tentar, quem sabe, um acesso direto. Não é tarefa tão fácil, mas ainda tem campeonato pela frente, né? Do outro lado, o Lyn, que está beirando a zona do rebaixamento aí com 17 pontos, um ponto à frente aí do Halfus, né, que é o primeiro da zona do rebaixamento. Então uma equipe que vai vendo altos e baixos, né, mais baixo do que alto. E no confronto direto a gente vai ver aí 4 vitórias do ODD Greenland e um empate nesses últimos 5 jogos, tá? E detalhe, né, a maioria dos jogos aí sempre batendo 3 gols ou mais, o que na minha opinião é uma dica excelente. Aqui nesse jogo, a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar aqui agora para vocês, é a dica mais de 2 gols e meio na partida. Segunda opção a gente tem o ambos marcam e uma terceira opção aqui, o ODD Greenland visitante para marcar 2 gols ou mais. Aí a gente tem também aqui o mercado de escanteio, né, mais de 7 escanteios ou até mesmo mais de 8, tá? O campeonato da Noruega, tanto primeira e segunda divisão, costuma bater muitos escanteios. E finalizando aqui, o ODD Greenland ou empate, tá? Possível placar, eu vou estar arriscando 3-2 fora, tá? Acredito que vai ser um jogo aí com muitos gols. Agora vamos aqui para o nosso próximo jogo, que é o Campeonato da Turquia, Superliga, né? A gente vai ter aí a primeira rodada e vamos ter o Kazimpasa jogando em casa contra o Trabzonspor. 1h da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai ver aqui, galera, tem um jogo nesse exato momento rolando, que é o Galatasaray, né, jogando, mas só eles mesmo, né? Porque a rodada vai iniciar aí para todo mundo, nesse final de semana principalmente, né? Agora a gente vai ver os amistosos que o Kazimpasa fez. 3 vitórias e 2 empates, sequência boa, né? E do outro lado aqui os amistosos que fez, mais Copa da Turquia, o Trabzonspor conquistou 2 vitórias e 3 derrotas. Confronto direto aqui, o Trabzonspor venceu 2 vezes, Kazimpasa venceu 1 e teve 2 empates, tá? Aqui nesse jogo, galera, pelo atual elenco que o Trabzonspor montou, acredito
acredito que tem favoritismo, tá? Tá pagando uma oddzinha aqui de 1,90, 2, dependendo da banca, e com isso a gente vai com a primeira opção que eu vou mostrar agora para vocês, a dica fora ou empate, tá? O Trabzonspor ou empate. Segunda opção para quem gosta de mercado de gols, mais de 2 gols e meio, ou até mesmo mais de 1 gol e meio para bilhete, tá? O ambos marcam aqui também interessante, que eu acredito que o Casimplas, jogando em casa aí, marca um golzinho, o Trabzonspor, que é favorito, também marca um golzinho, ou quem sabe até mais. Trabzonspor para marcar 2 gols já é um pouquinho mais arriscado, mas pela odd acho que vale a pena, e mais de meio gol no primeiro tempo, né? Primeiro tempo para sair um golzinho. Possível placar, a gente vai arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Trabzonspor. Quem sabe golzinho de Mohamed Salah, né? Agora vamos aqui pro próximo jogo, a gente vai ter Campeonato Inglês Championship, né? A segunda divisão, a gente vai ter o Sheffield United jogando em casa contra o Birmingham. Esse jogo é válido pela primeira rodada, né? 1h30 da tarde de jogo. E a gente vai ver, né? Os últimos 5 jogos aí do Sheffield United, 4 vitórias e 1 empate, sequência muito boa, né? Especialmente nesses amistosos que fez, conseguindo ganhar do Huddersfield, Levante, Rotherham, aí empatou com o Bochum e recentemente na Copa da Liga Inglesa acabou vencendo tranquilo o Mansfield por 3-0. Já do outro lado, o Birmingham, que tá numa sequência muito boa também, né? Conquistou aí 4 vitórias e 1 empate, né? Um empate que ganhou nos pênaltis ali, né? Contra o Barcelona. Né? Então ficar de olho também nesse Birmingham, que é uma equipezinha chata. Confronto direto a gente vê que tem um equilíbrio, 2 vitórias do Sheffield, 1 vitória do Birmingham e 2 empates nos últimos 5 jogos, tá? E detalhe, né? Sempre costumo bater 2 gols a mais nesse confronto e acredito que é um mercado interessante aí, ainda mais se tratando de primeira rodada. Aqui nesse jogo, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica fora mais de meio gol, tá? O Birmingham para marcar um gol a mais. Segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Terceira opção, ambos marcam. E também tem uma dica aqui um pouquinho mais arriscada, que é o Birmingham ou empate, tá? Mercado de cartões, a gente pega sempre mercado de menos gol no Campeonato Inglês Premier League ou Championship, tá? Menos 5.5 cartões aqui na minha opinião. Possível placar, eu vou estar arriscando um empatezinho de 1-1. Agora vamos aqui para o nosso próximo jogo, Brasileirão Série A. A gente vai ter Fluminense contra Palmeiras. Promete ser um grande jogo. Obviamente que o Palmeiras entra como favorito, especialmente o Fluminense não está num momento legal, né? A gente vai ter esse jogo válido pela rodada 23. E a gente vai ver, né? Palmeiras líder do campeonato isolado aí com 6 pontos de vantagem para o Flamengo, que é o segundo colocado. E o Fluminense aqui em quarto lugar com 35 pontos. Porém, detalhe, 25 empates seguidos, tá? Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada. Palmeiras venceu 2 vezes, Fluminense venceu 2 e teve um empate, tá? Lembrando que no primeiro turno, Palmeiras venceu em casa por 2-1, né? E nesse jogo de volta acredito que vai empatar ou ganhar o Palmeiras, tá? Eu pelo menos tô acreditando nisso. Vamos dar uma olhada aqui no Zebra Score, galera. O Zebra Score aí sempre nos ajudando aqui pra gente poder aí concretizar nossas análises, né? Ajudando bastante, especialmente você que ainda não, assim, não tem tempo, tá iniciando aí no mercado esportivo. Eu recomendo demais o Zebra Score pra você, tá? Lembrando que eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo no comentário fixado, fechou? Aqui a gente vai ver o jogo Fluminense, vamos ver o prognóstico aqui. E a princípio aqui, o mais de 1 gol e meio, por exemplo, tá com 81% de chance de bater, né? Então o mercado de gols aqui tá bem interessante, especialmente essa linha de 2 gols a mais. Aí mercado de escanteio já tá um pouco mais complicado, né? 70%, né? 69% de bater 8 escanteios ou mais, né? Então uma linha que a gente tem que dar uma segurada aí, porque não depende só do Palmeiras, né? Palmeiras é muito bom para escanteio, mas quando joga em casa. Cartões aqui, mais de 3 cartões, 56%, não sei se vale a pena pegar mercado de cartões, tá? E agora aqui na probabilidade de resultado a gente vai ver 25% de chance pro Fluminense vencer e 44% de chance pro Palmeiras vencer, né? Então aqui a dupla chance, Palmeiras ou empate, 75%, tá, galera? Então assim, na minha opinião, vale muito a pena a gente pegar aí essa dupla hipótese a favor do Palmeiras, tá? E o Zebra Score aí tá dizendo isso, tá? Lembrando que no Zebra Score aqui você ainda tem o Red Flags, que é uma ferramenta mais completa ainda, tá? De análise bem completa, onde ela vai estar falando aí desfalques importantes, crise dentro do clube e tudo mais, tá? Então, o Red Flags aí é uma ferramenta importante, porém, ela só funciona no dia, né? Então, como eu tô gravando esse vídeo um dia antes do jogo, não vai aparecer, mas amanhã de manhã cedinho você já consegue aqui acessar o Red Flags e ele vai estar te dando aí uma estatística muito completa, tá, galera? Então, diante disso aqui, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai criar os palpites aqui e a gente vai pegar aqui Palmeiras ou empate, né? Eu acredito aí que é a dica mais interessante. Para quem gosta de mercado de gols, mais de 1 gol e meio, excelente. E o ambos marcam também não é ruim de tudo, não, tá? Mas pode acontecer aí do Palmeiras vencer por 2-0. Não é muito difícil disso acontecer, não, tá? Mas o ambos marcam, na minha opinião, não tem um pouquinho de valor, mas eu ficaria com mais de 1 gol e meio, tá? Ou Palmeiras ou empate. Aí a gente tem mercado de cartões. Eu peguei aqui menos de 6,5 cartões, tá? Acredito que é uma dica mais segura. E mercado de escanteio, mais de 8 escanteio, mais de 7. Aí vai depender aí do cenário do jogo, sempre lembrando que o mercado de escanteio é bom pegar no ao vivo, né? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Palmeiras. Agora vamos aqui pro Campeonato Português, né? A gente vai ter aqui a segunda rodada e a gente vai ter o Rio Ave jogando em casa contra o time do Porto. 4h30 da tarde esse jogo. Na classificação aí a gente vai ver o Porto logo de cara já venceu, tranquilo, 2-0 para cima da Alverca. E do outro lado aí o time do Rio Ave que acabou perdendo na estreia pro Gil Vicente por 1-0, tá? Agora a gente vai ver o confronto direto que é importante, né? Confronto direto aqui o Porto venceu 3 vezes e empatou 2, né? Nesses últimos 5 jogos, então não perdeu, né? E eu acredito que mesmo jogando fora de casa aí, com o elenco que tem, o Porto tem favoritismo. Aqui nesse jogo o que a gente vai pegar, galera? Eu vou mostrar
mostrando na imagem agora para vocês aqui, é a dica fora vence, tá? O Porto para vencer. Segunda opção, Porto mais de 1,5 gols. Aí uma terceira opção aqui seria menos de 3,5 gols na partida, tá? O Porto tá com uma defesa muito sólida, o Rio Ave não tem um ataque tão efetivo, então acredito que é jogo para poucos gols, tá? 2 gols, no máximo 3. Aí Porto mais de 3 escanteio, e quem quiser pegar uma oddzinha até melhor, Porto menos 1 handicap asiático, né? Pro Porto vencer por 2 gols de diferença ou mais. Se vencer apenas por 1 gol, é reembolso, a gente não ganha nem perde, né? Fica no 0-0. Possível placar, eu vou arriscar 2-0 Porto. Agora vamos para mais um jogo aqui do Brasileirão, tá, galera? A gente vai ter Atlético Paranaense e Bragantino. Jogo interessante, tá? 6h30 da tarde esse jogo. Na classificação até o momento, a gente vai ver aqui o Bragantino... Bragantino não, né? O Atlético Paranaense, que é o time da casa, tá em terceiro lugar com 40 pontos e o Bragantino em oitavo lugar com 31, né? O Atlético Paranaense vai fazer uma ótima campanha. Tem um artilheiro do campeonato aí, que é o Viveiros, com 14 gols, né? O cara simplesmente aí tá numa fase muito boa, goleador. E no confronto direto aqui a gente vai ver, galera, tem o equilíbrio. 2 vitórias do Atlético Paranaense, 2 vitórias do Bragantino e 1 empate, tá? Lembrando que no primeiro turno ficou um empate de 1-1, né? E teve também esse amistoso aqui, mas cá entre nós, amistoso não dá pra tirar como estatística de nada, tá? Mas ficou 2-1 aí pro Bragantino. Então, diante disso aqui, galera, a gente vai dar uma olhada também no Zebra Score, né? A gente vai ver aqui o que ele tá falando sobre esse jogo. A gente vai ver aqui, vamos descer um pouquinho, e a gente vai ver aqui, mercado de gols, mais de 1,5 gols, 75% de chance de bater, tá? Na minha opinião, é uma análise muito boa esse mais de 1,5 gols, porque o Bragantino não é a equipe que costuma ficar recuado, então vai pra cima, e o Atlético Paranaense no contra-ataque costuma ser letal, né? Então tem tudo pra ser aí um jogo com 2 gols ou mais. Aí, mercado de escanteio, galera, mercado de escanteio aqui, a linha de mais de 7 escanteio aqui tá com 56%, não sei se vale a pena pegar. Mas é um jogo interessante para escanteio, porque tem jogadores que jogam muito na ponta de ambas as equipes, com isso aí pode surgir sim oportunidade de escanteio, tá? Além disso, os jogadores que finalizam muito fora da área. Mas os jogadores de ponta são esses que os melhores, né? Especialmente o Leozinho, que é um cara que sempre joga ali na ponta, né? E do outro lado a gente tem aí o jogador do Bragantino, que é o Capixaba, né? O Juninho Capixaba, que é um cara que sempre apoia, aquele lateral bem agudo que vai para cima. Então a chance de escanteio eu acredito que é interessante. Mercado de cartões, mais de 3 cartões aqui, 80% de chance de bater, tá? 81 para ser mais exato. Agora o veredito final aqui. Vitória do Atlético Paranaense 44% e vitória do Bragantino 21%, né? Então diante disso, dupla chance, né? Atlético Paranaense é o empate com 81% de chance de bater. Então pegando essa análise aqui do Zebra Score, galera, o que a gente vai pegar nesse jogo? Eu vou mostrar na imagem agora, é a dica mais de 1,5 gols na partida. Segunda opção também é excelente, casa ou empate, né? Atlético Paranaense é o empate. Atlético Paranaense para pegar 3 escanteios no primeiro tempo. Atlético Paranaense para ter 2 escanteios na partida ou mais. E uma dica um pouquinho mais arriscada é o ambos marcam, né? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Atlético Paranaense. Agora, outro jogo aqui do Brasileirão que a gente vai ter é o jogo entre São Paulo e Coritiba, 9 horas da noite. São Paulo vai jogar em casa, não vive um momento tão legal, né? O São Paulo que está aqui em 12º lugar com 26 pontos. No Brasileirão aí, nos últimos 5 jogos, apenas 2 pontos, né? 2 empates, 3 derrotas. E do outro lado, Coritiba, né? Coritiba que estava numa sequência ruim, porém venceu na última rodada aí a Chapecoense por 2-1, dando uma respirada aí dessa sequência negativa, né? Mas ao todo aí são 3 derrotas, um empate e uma vitória apenas nos últimos 5 jogos. Confronto direto aqui a gente vai ver, o São Paulo venceu 3 vezes, inclusive no primeiro turno venceu lá na casa do Coritiba, tá? E 2 empates nos últimos 5 jogos, né? Então, querendo ou não, o favoritismo é do São Paulo e vamos ver se a equipe jogando em casa aí diante de sua torcida consegue aí esses 3 pontos, né? Aqui nesse jogo, a gente vai pegar aqui a primeira opção, galera, a dica mais de 1,5 gols na partida. Segunda opção, ambos marcam. Uma terceira opção aqui um pouco mais arriscada, Coritiba para marcar um gol, independente do resultado final. E menos de 3,5 gols na partida. Finalizando aqui, São Paulo para pegar 4 escanteios no jogo, ou mais, tá? Possível placar, eu vou estar arriscando um empate de 1-1. Talvez um 2-1 São Paulo, tá? Mas esse jogo tá com cara de empate, tá? Agora vamos para o nosso último jogo aqui, Campeonato dos Estados Unidos MLS. Vamos ter aqui o Los Angeles FC contra o San Diego FC. 11h30 da noite esse jogo válido aí pela rodada 20, né? E a gente vai ver, né? Na Confederação Oeste aqui, o Los Angeles FC é o segundo colocado com 34 pontos, sequência muito boa de 4 vitórias e um empate, né? E nessa mesma confederação aqui tem o San Diego que está em 13º lugar com 21 pontos, né? A equipe que oscila bastante, né? 2 empates, 2 derrotas e uma vitória nos últimos 5 jogos. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, San Diego venceu 2 vezes e teve um empate, né? Então tem esse tabu aí pro time do Los Angeles quebrar, né? Lembrando que o time vai vivendo um momento bem mais interessante e, obviamente, jogando em casa tem esse favoritismo, né? Mas não pode deixar de lado aí esse confronto, tá? Aqui nesse jogo, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence. Quem preferir mercado de gols aqui, que é mais interessante, Los Angeles para marcar 2 gols ou até mesmo mais de 2,5 gols na partida, tá? A gente tem também, além disso, o ambos marcam e o mercado de cartões, mais de 3 cartões no jogo. Possível placar, 3-1 casa, talvez um 2-1.
Enfim, galera, finalizamos aqui o nosso palpite para essa rodada de sábado, tá? Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. Lembrando que a gente tem o grupo VIP, tanto de palpites e bilhete, como também de Shuribet. Para quem não sabe, tem vídeo aqui no canal explicando como que funciona esse método, tá? Mas a gente tem um grupo VIP aí, tá com promoção. Se você tem interesse, corre lá, me chama no WhatsApp, tá? O número tá na descrição e no comentário fixado. E só manda mensagem e fala assim: vim pela promoção aí que tu falou lá no YouTube. Eu vou estar passando preço promocional para você participar do grupo VIP, onde a gente tem palpite diariamente. Muitos palpites, muitos bilhetes, além do grupo de Shuribet, tá show? Chama lá no WhatsApp que eu vou responder vocês o mais rápido possível. E vamos agora para os nossos bilhetes, né, galera? E o bilhete principal da rodada ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aqui, né, o bilhete principal dessa rodada de sábado, a gente pegou 3 jogos focado no mercado de gols, que é o mercado mais favorável, né? A gente pegou o primeiro jogo, Campeonato da Turquia, Kasimpasa contra o Trabzonspor. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Fluminense e Palmeiras. A gente pegou o Palmeiras para marcar um gol, independente do resultado final. E o terceiro jogo, também do brasileiro, Atlético Paranaense e Bragantino. Atlético Paranaense para marcar um gol ou mais. No final, a gente teve uma odd de 2,14 e, na minha opinião, esse bilhete da rodada tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete extra e ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete extra, a gente pegou 4 jogos, tá? Todos eles focados no mercado de gols. O primeiro jogo, Campeonato Alemão Bundesliga 2, Heidenheim enfrentando aí o time do Hertha Berlim, né? Hertha Berlim e Heidenheim. A gente pegou mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo aqui, Campeonato da Noruega, segunda divisão, Lyn contra o ODD Greenland, mais de meio gol no primeiro tempo. Terceiro jogo, Campeonato Português, Rio Ave contra o Porto, menos de 4 gols e meio na partida. E o último jogo aqui, Campeonato dos Estados Unidos, Los Angeles FC contra o San Diego FC, mais de um gol e meio na partida. No final, galera, teve uma odd aí de 2,5, tá? Tá cortando aqui, porque infelizmente não dá pra tirar print lá na Betano da odd, especialmente quando bota 4 jogos, tá? Mas gerou uma odd aí de 2,5 e, na minha opinião, esse bilhete extra da rodada tem 70% de chance de bater. Então, um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Agora, finalizando aqui, a gente vai ter o nosso bingo, né? E o bingo da rodada ficou bem tranquilo, tá, galera? Ele ficou desse jeito, ó. O nosso bingo da rodada, a gente pegou aqui 4 jogos. Primeiro jogo, Campeonato da Noruega, Lyn contra o ADD Greenland. A gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Segundo jogo, Fluminense e Palmeiras. A gente pegou aqui Palmeiras ou empate. Aí o terceiro jogo, Atlético Paranaense e Bragantino. Atlético Paranaense vence com empate anula, para dar aquela segurança extra. E o último jogo, São Paulo e Coritiba, menos de 3 gols e meio na partida. No final, a gente teve uma odd de 3,90, galera. Uma oddzinha aí muito boa e, pela lógica, tem tudo para esse bingo bater, tá? Mas sempre lembrando, como é bingo, como é as dicas um pouco mais difíceis, tenta colocar um valor um pouco mais baixo, tá? Sempre tendo responsabilidade, controle emocional e gestão de banca, sempre. Assim você sempre vai estar terminando aí o mês com lucro no bolso, que é o mais importante, fechou? Vamos finalizando aqui, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, tá? Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e comenta bastante. Um forte abraço, um ótimo lucro nesse sabadão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!